O Senhor me disse que iria me usar, mas eu não podia querer fama e sucesso, porque, no dia que os homens me exaltarem eu perderei todas as revelações que Deus me dará. Jogava bola de short junto com os ímpios. Um dia Deus usou um vaso e me repreendeu. Ficava de camisa regata dentro de casa. Um dia estava orando, uma voz me repreendeu. Quando aceitei a Jesus tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo. O Espírito Santo me incomodou. Depois de alguns anos vivendo uma vida santa, começou a nascer cabelos brancos na minha cabeça. Nesse tempo eu já tinha mais intimidade com Deus. Quando fui pentear os meus cabelos uma fumaça negra saía de meus cabelos. Quando eu cobrei o meu joelho para orar uma voz me repreendeu dizendo: por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza? Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer. O Senhor me fez lembrar em 1 Pedro 1:24, porque toda a carne é como uma erva e toda a sua glória como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Jó 14:2, nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Depois daquela repreensão nunca mais eu pintei os meus cabelos. Vou confrontar vocês com o meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade, prefiro agradar a Deus do que o homem. Não vou diminuir esse testemunho e também não vou aumentar coisas agradáveis somente para alisar o ego de quem está assistindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Fui em uma igreja onde eu vi um pastor que realizava milagres, curas. Pessoas eram curadas de enfermidades incuráveis. Aquele homem soltava e pessoas que estavam em sua frente caíam no chão. Ele tinha grande autoridade espiritual. Onde ele colocava suas mãos coisas acontecia. Pessoas rodopiavam quando ele colocava suas mãos em suas cabeças. Seu ministério era cheio de pessoas. Eu fazia visitas nessa igreja onde esse pastor ministração. Eu queria adotar o mesmo estilo de pregação dele e fazer grandes sinais em meu ministério. Mas, eu não tinha o mesmo dom de sinais desse pastor. Seu nome é Charles Mark Bavin. Sua igreja era próspera. Ele vivia fazendo a obra em várias igrejas da cidade. Na cidade de Denver, eu comecei a orar a Deus pedindo o mesmo dom do pastor Charles, mas Deus não me respondia. Eu não congregação no ministério desse pastor. Minha igreja era simples, mas um dia Deus usou um vaso e disse que iria me dar um ministério próprio. Eu já era casado na época. Fui para casa buscar confirmação de Deus. Sobre os meus joelhos, uma voz me dizia: vou colocar um ministério em suas mãos. Vai ser uma igreja diferente, onde congrega. Eu não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar. Assim como ensinou Paulo e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento, eu lhe ensinarei de um modo como nenhum pastor ensinou. Revelarei os meus mistérios e tu ensinarás esse rebanho que colocarei em suas mãos. Tudo o que eu falar te ensinarás às minhas ovelhas. Será responsável por elas e no dia do arrebatamento me darás as ovelhas que lhe dei. Comece a ler de Gênesis até Apocalipse. Ore e jejue. Vou revelar coisas novas, as quais estão encobertas pelos olhos dos sábios. Eu tenho ocultado aos teólogos que não me buscam. Tenho ocultado aos soberbos, mas aos humildes revelarei. Seja um servo humilde. Faça uma aliança comigo hoje como o apóstolo Paulo fez e verás a diferença que fareis em tua vida. E Deus me deu um ministério. Sempre mantive a simplicidade de pastor comparado aos pastores que tinham salários altos de suas igrejas. Nunca dependo do dinheiro de igreja. Eu poderia viver da obra de Deus e viver servindo o povo 24 horas. Mas, eu escolhi não sobreviver da obra para que sobre dinheiro para ajudar os necessitados. A obra de Deus não é para enriquecer pastor. É para ajudar os necessitados. Sou um empreendedor de um negócio próprio. Não sou empresário que eu ganho vivo com minha família e ainda ajudo a obra de Deus. O dinheiro tem sido um grande problema para os egoístas que pensam em si mesmos. E tem se aprisionado muitos que se alegam, levando à condenação de suas almas. Irmãos, eu aprendi coisas novas. O Espírito Santo me ensinava. Não posso dizer que tudo que aprendi com meu ex-pastor foi em vão. Serviu para eu compreender as novas revelações de Deus. Quando eu comecei o ministério justamente na direção que Deus me falou, eu não coloquei campanhas de milagres oferecendo tudo o que o povo quer. Não vou oferecer o que Deus não pediu para oferecer. Não vou negociar as bênçãos de Deus para ganhar almas. Eu quero que venham buscar a Deus por amor. Eu me desfiz de qualquer método humano para ganhar almas. Não estou dizendo que é pecado usar a inteligência e estratégias para ganhar almas, desde de que não fira a palavra de Deus. A melhor direção é a divina, aquela que vem do céu. Tem pastores que colocam teatro dentro da igreja. Isso é coisa de filme de Hollywood, algo diabólico. Por privar o meu ministério dos planos humanos de ganhar almas, passei por lutas no meu ministério. A igreja que eu fundei estava seca.
Só tinha eu, minha esposa e mais um irmão, enquanto as outras estavam cheias. Vários irmãos disseram que eu tinha que chamar cantores evangélicos, preletores famosos para atrair multidões. Eu disse para o irmão, se as pessoas não vão vir adorar a Jesus, não trocarei ele por outros que roubem sua adoração. Ele me deu esse ministério e está nas mãos dele. O irmão disse, seu ministério vai fechar. Eu respondi, se fosse o meu ministério eu acredito que fecharia, mas, esse ministério não é meu. Eu disse para o irmão, abra uma palavra para mim. Aquele irmão abriu uma palavra e saiu em Apocalipse 13, 7-08 e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O irmão me disse, Deus é contigo. Foram 6 meses de oração naquela igreja humilde. O Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar. Em um ano o meu ministério lotou de pessoas sem precisar oferecer bênçãos, carros, casas, curas. O Espírito Santo curava, dava dons. Várias pessoas se convertiam e largam o pecado, renunciavam ao mundo. Irmãos de outros ministérios largavam seus pastores para congregar comigo. Isso causava ciúmes em vários pastores que só pensam em somar, ajuntar, mas não sabem doutrinar. Todos que congregavam comigo diziam que tinha algo diferente no ministério que Deus me deu. Eles sentiam Deus bem pertinho deles. Eu disse, vocês querem saber qual é o segredo desse ministério? Jesus é o cabeça. Ele está na direção. Obedecemos suas doutrinas, enquanto as outras igrejas têm como cabeça os líderes, não Jesus, e não obedecem suas doutrinas, entristecem o Espírito Santo pela sua insubmissão. As igrejas ficam frias sem a presença de Deus. Todas as almas que vinham para a igreja era porque eu seguia a direção de Deus. João 21, 6-08. E eles lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na pois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eu também obedeci à voz de Jesus. Essa receita deu certo para o meu ministério. Onde tem pecado há demônios trabalhando e eles são como vermes de defuntos. Onde há carne podre esses vermes se ajuntar. O pecado é igual à carniça que atrai todo tipo de demônio. A igreja que viver uma vida santa, uma vida pura, o Espírito Santo se atrai. E aonde ele está os demônios não enviaram. Pureza atrai pureza, sujeira atrai sujeira. Vários pastores do meu bairro começaram a perseguir o meu ministério. Diziam que eu não era de Deus. Enquanto os falsos profetas faziam abominações, eles não denunciavam. Mas, o meu ministério atacam. Satanás não se incomoda com igrejas fazem a sua vontade. Não se luta com guerreiros mortos. Somente as igrejas verdadeiras que são perseguição. Enquanto eles não denunciarem as igrejas falsas, eu tive que denunciar. O povo precisa sair de dentro dessas jaulas de prisões dos falsos profetas. 3 pastores que tocaram no meu ministério morreram sem salvação e outros 2 tiveram suas igrejas fechadas, porque fizeram de tudo para fechar essa porta da verdade que Deus abriu. Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo dizendo que não é Deus que operava em meu ministério, que pregação doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo não há mais perdão. Apesar de ter muitos pastores enganadores, os demônios fazem de tudo para que essas igrejas não fechem, para continuar enganando o povo. Eles vão enganar até quando Deus quiser. Os seus dias estão chegando, onde Deus dará final por todas as suas maldades.